Oi, estamos começando mais um episódio do Pod Rosa e hoje ele está mais que especial porque estamos recebendo um especialista no assunto. É a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia em Pernambuco, doutora Ana Beatriz Albuquerque. Ela é mastologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e da Rede D'Or. É doutora em Biologia Molecular com ênfase em Oncologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela fez fellowship no Instituto Europeu de Oncologia em 2011 e também fez um curso de reconstrução mamária nesse ano de 2025 na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. Doutora Ana Beatriz, muito feliz em recebê-la. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Camila, pela oportunidade e pelo prazer de estar aqui com você nesse evento desse podcast Pod Rosa. Muito obrigada, sou eu que agradeço. Eu acho que para começar, a gente já podia começar falando sobre as curiosidades, né, de uma pós-residência, de um curso de reconstrução mamária fora do Brasil. Qual é a realidade, né, desse diagnóstico, dessa doença e o que você viu fora daqui? Eu fiquei muito animada porque a medicina brasileira, de fato, ela é bastante antenada e bastante atualizada com os protocolos internacionais. Então, o que a gente faz hoje em termos de diagnóstico, cirurgia, reconstrução, é muito semelhante ao que a gente vê realmente em centros clínicos tão relevantes internacionalmente falando, como a Cleveland Clinic em Ohio, nos Estados Unidos. O diferencial, na minha percepção, que a gente tem que investir mais, mas realmente tem muitas dificuldades de entraves, até técnicos, no incentivo a laboratórios de ensino e pesquisa. Sim. Que lá eles têm essa veia de ensino e pesquisa, até por insumos também. O governo ele investe muito, né, a iniciativa privada investe muito em pesquisa, e aí a gente acaba copiando muito porque a gente não consegue, de fato, tanta robustez. E realizar as nossas pesquisas. Exato. Né? Então, a gente acaba entrando como parceria, né, de múltiplos trials, multicêntricos, enfim, Entendi. Mais um centro daqui, mas a gente não consegue uma autonomia tão grande como o pessoal de fora, e nos Estados Unidos isso aí realmente é mais relevante. Mas eu fiquei muito satisfeita porque nas técnicas básicas de reconstrução, o que a gente faz em relação ao bloco cirúrgico, a dinâmica é muito parecida. E isso realmente aquece o coração, né? Porque a gente está entregando para as nossas pacientes o que se realmente melhor, né? tem de melhor na medicina internacional. Não, o Brasil é uma referência em muitas coisas e eu acho que esse assunto, a medicina de uma forma geral e a questão do câncer de mama, dos tratamentos, né? Eu acho que a gente vem evoluindo bem. Mas essa questão da pesquisa é engraçado você ter falado, porque eu entrevistei uma representante do Hospital de Câncer de Pernambuco e lá a gente tem uma pesquisa bem atuante, né? Um dos oncologistas que me atenderam, que atende lá, a gente às vezes estava lá no consultório e aí, cadê o doutor Marcelo? Foi para pesquisa. E assim, às vezes a gente não entende o quão importante é aquele momento, porque ele está atendendo, ele está no contato com o público, né? Ele está fazendo aquele acolhimento do paciente, mas ele também está investigando, vê que coisa grandiosa, né? Investigando o tratamento, investigando o diagnóstico para trazer uma resposta melhor para o paciente. Novas modalidades terapêuticas, né? Isso aí é o avanço realmente dos tratamentos e das perspectivas de cura e, enfim, Exato. Sobrevida em cenários metastáticos. Então, a pesquisa ela precisa ser, acho que, a veia, né, o que a gente, de fato, preconiza em termos de avanço no tratamento. E então, foi bom a gente ter falado sobre isso, porque é um ponto de atenção, né? Vamos incentivar a pesquisa no Brasil. Inclusive, uma das medicações que eu tomei, ela tinha um estudo publicado super recente, em 2021. E eu comecei a tomar essa medicação em 2023, né? Coisa de 2 anos depois de ter sido publicada. Então, é como se eu estivesse fazendo parte também, né? Exato, da pesquisa. Exato. É muito importante isso. Muito legal. Agora, para começar, antes de entrar no assunto, né? Na verdade, a gente já começou, mas eu queria que você esclarecesse, para quem está nos ouvindo e assistindo, o que exatamente é ou faz a Sociedade Brasileira de Mastologia, qual a importância dessa instituição? A Sociedade Brasileira de Mastologia é uma entidade composta por médicos especialistas, mastologistas.
E aí é uma instituição, né, uma entidade que dá tanto pertencimento de classe e incentivo à atualização, à educação continuada, para a gente garantir um padrão de atendimento da prática clínica adequado, bem como também organizar ações que, de fato, em conjunto com vários lugares do Brasil, então, ações centralizadas pela nacional, mas assim com apoio das regionais, para a gente conseguir promoção em políticas públicas, atenção, divulgar a importância dos exames de rastreamento, tentar combater as fake news, geralmente cooperando junto com outras entidades médicas, como o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e essa união de entidades, né, que faz com que a gente consiga realmente trazer informação de qualidade e divulgar um tema tão relevante e um motivo de saúde pública devido à sua alta incidência na população feminina, que é o câncer de mama. E desmistificar também a doença, porque muitas vezes o câncer de mama ele está relacionado muito com o medo da mulher de não fazer o exame, porque quem procura acha. Então, como entidade, a gente tem um papel, sobretudo no Outubro Rosa, mas assim, a gente vive Outubro Rosa um ano todo, de desmistificar o tema, de falar sim sobre o assunto e de considerar medidas de redução de risco, tanto medidas de estilo de vida como de diagnóstico precoce, para a gente realmente tentar talvez diminuir a incidência. O nosso foco principal seria diminuir a incidência, mas vai muito além disso, vai em relação a diagnóstico precoce, tratamento e cura, porque o objetivo principal realmente do Outubro Rosa é o diagnóstico precoce. Então, quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente não evita o surgimento, o curso natural do surgimento da doença, mas a gente modifica, sim, a evolução da doença e a perspectiva de curar ou não. É porque é um assunto muito importante, então a gente precisa realmente unir forças, como você falou, o Colégio Brasileiro de Radiologia. Envolve outras especialidades e se todo mundo estiver junto num bem comum, fazer o exame, levar para o médico especialista, levar para o oncologista para fazer o tratamento, a gente consegue unir forças para justamente combater essa evolução da doença que caso venha a aparecer, E a gente teve, uma notícia recente. Sim, que vamos falar dela. Todo mundo... Posso começar? Então? Pode, dê a notícia. Que todo mundo comemorou, todas as entidades, as classes médicas, que foi realmente uma união das classes, das entidades, que conquista, doutora? Uma conquista, que o Ministério da Saúde agora englobou a população dos 40 aos 50 anos de idade como população-alvo também para rastreio. Perfeito. A gente já recomenda esse rastreio nesse ato de 10 anos, entre 40 e 50 anos, há muito tempo. Porque, inclusive, o nosso perfil epidemiológico no Brasil é um perfil de diagnóstico mais jovem do que o restante do mundo. E aí, quando a gente começa o rastreamento a partir dos 40 anos, a gente está dando oportunidade dessa mulher detectar uma alteração subclínica. Tudo bem que muitas acabam realmente procurando o serviço porque palpou uma lesão. Mas, assim, o nosso desejo é que esse diagnóstico seja através de uma alteração radiológica e não no exame clínico. Sim. Por quê? Porque o diagnóstico é mais precoce ainda. E aí os efeitos deletérios do tratamento em relação à toxicidade é muito menor. É um ganho tanto em qualidade de vida para a paciente e também é um ganho em relação à questão de custo de tratamento. Sim. O sistema único de saúde, ele custeia o tratamento oncológico. Então, quanto mais casos graves a gente detectar, maior vai ser o custo daquela paciente. E por que não fazer o caminho contrário? Gastar mais no rastreio para identificar lesões iniciais. Você vai, teoricamente, reduzir o custo de tratamento, toxicidade, e você vai curar essas pacientes, vai elevar as taxas de cura. Muito mais bacana. Inteligente, Inteligente, exato. É verdade. Então, foi uma conquista maravilhosa. É verdade. Eu acho que, assim,
Foi ótimo a gente estar falando sobre isso e gravando isso após essa conquista, porque assim, todo mundo que eu convidei aqui tem a ver um pouco com a minha história, pelo menos nessa primeira temporada, e a gente se conheceu num evento, né, de um médico, oncologista que eu não conhecia, ele pessoalmente, e aí tive a oportunidade de conhecer lá e conhecer a senhora, e assim, achei muito importante a gente estar trazendo essa notícia. Na né? verdade, foi um evento que foi uma parceria da Sim. Sociedade Brasileira de Mastologia Com Regional ele. Pernambuco com Oncologia para Todos, Sim. que também é uma instituição, é uma entidade que é uma ONG que faz Sim. doações e investe em tratamentos oncológicos de uma forma geral, né? E o atual presidente e fundador, idealizador, é um Bruno oncologista. Pacheco, que é oncologista. E eu conversando com o Bruno, a gente, né, Bruno, vamos fazer um evento para pacientes Perfeito. se sentirem protagonistas e tirarem dúvidas. A gente não, porque tem aquela coisa maçante de aula, de congresso. E, enfim, esse ano a gente vai fazer novamente esse evento. Já tem data, 18 de outubro. Ótimo. Em breve a gente vai colocar, porque realmente são vagas limitadas, a gente vai colocar no Instagram tanto da Sociedade Regional Pernambuco Mastologia PE, como da Oncologia para Todos, para inscrição de quem deseja participar. E vamos abordar temas bem relevantes e ecléticos na questão da condução da vida pós-câncer. Porque, né, assim, a paciente, quando tem o diagnóstico, ela começa a entender um universo de drogas, de nomes super difíceis, e vive aquilo, e depois, ela não tem vida? Isso. Como é que né? Então, assim, como é que é a questão da saúde mental, do mercado de trabalho, a questão ginecológica, a saúde sexual? Então, a gente pretende falar sobre isso nesse Não, é um evento maravilhoso. Ano passado foi incrível. Deu um gostinho de quero mais, sim, né? Muitos relatos bonitos, assim. Mulheres, engraçado, eu lembro muito de uma que... ela surfava, né? Sim, era uma surfista, sim. E ela tinha um cabelo de surfista. Lindo, eu não acredito enorme. que ela perdeu esse cabelo, e o cabelo já nasceu de novo e já está grande de novo. E a vida segue, né? A vida segue. Então, assim, o câncer não pode rotular você, né? Você é muito maior do que o câncer de mama. Sim, né? Que bom que você está aqui para dar essas notícias boas, né? Tanto do evento quanto da nova recomendação do Ministério da Saúde. E que ótimo que a gente se conheceu, para poder você estar aqui hoje. Eu fico muito feliz, Camila, assim, sua história de superação e realmente de olhar o lado cheio do copo. Né? Assim, infelizmente, o câncer de mama não tem idade hoje. Sim. Então, de fato, a maioria dos pacientes são do sexo feminino, apenas 1% é homem, mas homem também pode ter o diagnóstico. O mais importante em relação a homem não é rastreio, porque a gente não indica rastreamento de câncer de mama para homem, até porque homem tem mamas que não são desenvolvidas, como das mulheres. Perfeito. E aí é autoconhecimento. É palpar a região retroareolar, se sentir algum nódulo, alguma coisinha diferente, ou saída de sangue pelo mamilo, procurar um mastologista para tirar a dúvida. Porque existe câncer de mama em homem, mas é raro. Mas a gente não pode deixar também de falar sobre isso. E as formas de prevenção que é para todo mundo, né? Sim. A alimentação, exercício físico, né? A alimentação, exercício físico, boa qualidade de sono, sorrir, né? A pessoa encarar a vida com leveza, né? Com alma leve. Pessoas negativas, infelizmente, elas têm tendência a adoecer mais, até por uma fragilidade do sistema imunológico. Então, a saúde mental é extremamente importante. É difícil você manter uma saúde mental. E eu acho que o mundo pós-pandêmico está nos mostrando isso. É muito difícil da gente conseguir estar 100% redondinho do jeito como a gente gostaria, mas eu acho que é baixar um pouquinho a nossa
como é que eu posso dizer? A gente se cobra muito, então a autocobrança, vamos baixar um pouquinho o limiar de autocobrança. Uma vibração muito negativa, né? Uma vibração mais positiva. Vamos fazer o nosso melhor, nos cobrar menos e, assim, ter boa qualidade de sono, sair, ter vida social, fazer atividade física, dieta balanceada, mente sã, corpo são. Então, isso é para qualquer tipo de doença, né? Não só o câncer. tudo, para tudo. Mas, sobretudo, nas mulheres, né, que é o tema da gente, o câncer de mama impacta muito. Exato. Não, e falando sobre isso, assim, quando eu fui diagnosticada em 2021, a gente tinha uma estimativa de 66 mil e alguma coisa, novos casos por ano no Brasil. Aí, hoje, a gente tem, 2023 a 25, uma expectativa de 73 mil, né? Mais de 73 mil quase mil 74 casos. mil casos. Mas, isso. assim, é um crescimento exponencial, quase, né? Assim, o que a gente está fazendo de errado para esse número estar só aumentando, doutora? Então, nós estamos vivendo mais, né? Então, assim, esse diagnóstico ele acontece tanto nas pacientes pós-menopausa como nas pacientes mais jovens. Agora, o que chama a atenção é o aumento do diagnóstico em pacientes jovens, né? Em pacientes abaixo de 50 anos de idade, ou seja, na pré-menopausa. E aí, como impacto que a gente tem é estilo de vida. Sim. Assim, o mais relevante é estilo de vida. A gente, de fato, se acostumou a naturalizar os alimentos ultraprocessados, refrigerante, consumo de bebida alcoólica em demasia. Então, tudo isso, muito estresse. Eu acho que a mulher, realmente, ela conquistou um espaço muito importante no mercado de trabalho. Entretanto, a nossa sociedade é muito matriarcal e a gente tem muitas cobranças pessoais e acaba que isso vai reverberando num estresse que pode culminar numa cascata de carcinogênese e no surgimento do câncer. Mas o mais importante, eu acho que precisa realmente relevar, pontuar e deixar isso bem salientado, é que a gente não pode, assim, não se sinta culpada do diagnóstico. Sim. Porque às vezes fala, tem que ter qualidade de vida, não sei o quê. Eu acho que eu fiz tudo certinho e tive câncer. O que foi que eu fiz de errado? A gente não pode procurar o erro, entendeu? Sim. É realmente seguir a vida. Teve o diagnóstico, por quê? Porque a gente está conseguindo mais acesso aos exames. Teve o diagnóstico, é seguir a vida. Mas, assim, infelizmente, o meio que a gente vive hoje está propiciando esses gatilhos e esse aumento do diagnóstico de câncer. Sim, verdade. Mas, assim, você falou da prevenção. Como a mastologia ela pode se tornar mais preventiva? Assim, a gente sabe, né, que esses casos têm aumentado, né, em pacientes mais jovens. E eu tenho aqui um dado que 1 em cada 3 pacientes ela tem menos de 50 anos, né? E agora a gente tem a recomendação no SUS de 40 anos. Eu sou uma paciente jovem, eu tenho meus 30 e poucos anos. Eu tenho que ter a minha médica mastologista, o meu médico mastologista, e aí conversar com ele a melhor conduta de rastreio, observar se tem histórico, se não tem, ver qual é o exame mais adequado. Como eu tenho que me comportar? Para pacientes abaixo de 50 anos de idade, se recomenda no diagnóstico testagem genética, para entender se esse câncer ele tem origem genética ou se foi uma mutação somática adquirida ao longo da vida. A testagem genética ela ainda não é oferecida gratuitamente pelo SUS, exceto no estado de Goiás, que realmente a Regional Goiás conseguiu essa política pública, essa liberação como política pública para fazer a testagem genética, mas é uma luta da SBM, por isso que é importante a questão da entidade, de você realmente ter uma entidade que represente uma classe médica que vai lutar, de certa forma, pelos direitos dos pacientes. Sim. E as entidades, né, tem a Sociedade de Genética Médica, então, assim, vai fazendo as interseções, né, para lutar junto. Porque nesse caso da genética, no caso das mulheres mais jovens, tende a ser genético? A principal possibilidade é genética. Entretanto, muitas pacientes jovens
tem um teste genético normal e a gente precisa, pois é, e a gente precisa entender qual foi o motivo dessa mutação somática. Sim. Ou será que veio normal, mas ainda existe algum gene associado que não está conhecido na literatura médica? Aí vem a história da pesquisa, né? A importância da pesquisa. Exatamente. Mas, assim, as condutas são pautadas em relação à testagem genética. Se a paciente jovem ela tem testagem genética positiva para síndrome de mama e ovário hereditário, ela tem indicação de fazer a mastectomia bilateral, né? E a salpingo-ovarectomia, retirar trompas e ovários. A idade vai ser realmente uma idade individualizada de acordo com cada caso, por isso que não dá para generalizar aqui, mas a média, geralmente, para a salpingo-ovarectomia, que é a retirada das trompas e ovários, é em torno de 40 anos, para impactar menos com a questão da... Né? Não é nem com a saúde reprodutiva, é a questão da menopausa muito precoce, né? Que é a proteção... Que é um problema, isso, né? que é para manutenção de saúde óssea e proteção cardiovascular, que a paciente que no MENAC, que não está na menopausa, ela tem, por causa das questões hormonais. E aí seria mais pensando nessa prevenção de efeitos deletérios de uma menopausa muito precoce. Para a mastectomia redutora de risco, não tem uma idade bem definida, mas a paciente tendo prole, né, assim, tendo amamentado seus filhos, tendo prole constituída, ela já está apta para fazer. E tem também pacientes que não sabem se querem ser mães, ou então acabam fazendo criopreservação de óvulos, mas não têm uma perspectiva de engravidar e querem retirar a mama, também é uma opção. Então, assim, a parte das mamas é algo que também é individualizado, mas a cirurgia, ela é mais fácil de ser indicada do que a salpingo-ovarectomia. Isso no quesito de prevenção, né, na paciente que não teve o câncer. Na paciente que teve o câncer de mama, a salpingo-ovarectomia ela vai ser avaliada de acordo com a necessidade de um controle de redução de hormônios estrogênio e progesterona circulantes para tratamento, né? Aí é uma decisão que a gente realmente faz juntamente com o oncologista clínico e encaminha para a ginecologia também, para poder referenciar essa parte cirúrgica. E, assim, existem os fluxogramas, existem os protocolos, mas também tem muita coisa que deve ser individualizada no cenário da paciente muito jovem, porque não é o habitual, foge da regra das cirurgias de prevenção. O que acontece, por exemplo, em pacientes muito jovens é que a gente acaba tendendo também a fazer cirurgias mais radicais, independente do estadiamento da doença inicial. Em pacientes mais próximo dos 40 anos, a gente, né, no teste genético negativo, estadio inicial, a gente acaba fazendo muita cirurgia conservadora, mas nas pacientes em torno de 20, 30 anos de idade, que tem um diagnóstico muito precoce, que foge da regra, que não tem tanta representatividade nem mesmo nos ensaios clínicos, porque não é o habitual, a gente acaba radicalizando um pouco mais a cirurgia, favorecendo a técnicas de mastectomia com reconstrução com prótese, mas sempre você tem que oferecer reconstrução para a paciente. Com certeza. Porque realmente a preservação do esquema corporal, mesmo numa mastectomia, preservadora de pele, de areola, de mamilo, com reconstrução, ela já vai ser modificada. Imagina se você tirar isso dela, né? Exato. Aí vai ser uma modificação do esquema corporal tão grande que isso pode impactar em vieses psicológicos, cicatrizes psicológicas eternas, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a pessoa que não tem acesso a fazer quem tiver, né, condições de fazer o esquema da genética, né, o painel genético, é super interessante, né? Você ter conhecimento, eu vejo muito, é muito comum. Tenho amigas, né, que não têm filhos e já fazem aquele teste para ver como está a reserva ovariana dos ovários. E eu acho que isso é uma investigação tão importante quanto, né, o painel genético. Se você tiver, por exemplo, histórico na família, e você querer saber, né, como anda o seu corpo. É um assunto controverso, mas a Sociedade Genética ela realmente defende a testagem universal. O que é testagem universal? Eu ter a dúvida
eu quero saber se eu tenho alguma mutação e eu quero testar. Mas existem muitas coisas que podem vir associadas a essa testagem universal que a gente precisa ponderar. Então, hoje, Sim. eu acho que a gente não está preparado para essa testagem universal em massa. As operadoras de saúde não iriam autorizar, seriam realmente exames particulares, porque são onerosos, e aí, como não tem uma indicação médica formal, a operadora de saúde não autoriza. No SUS, como eu falei, a gente ainda não tem disponível, exceto em Goiás, para quem tem diagnóstico, seguindo o fluxo muito preciso de indicação, de critérios de inclusão. Mas eu acredito que a gente vai caminhar para uma testagem universal daqui a uns 50 anos, talvez 100 anos, não sei, está passando tão rápido o tempo, né? A gente está vivendo numa época que o mundo está conectado 100%. Todo, né? A gente conversa com a pessoa do outro lado do planeta, assim, no Japão, em tempo real, num FaceTime. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o mundo está muito conectado e isso é só um exemplo de um avanço tecnológico. Então, eu acredito que no meio médico isso vai acontecer. Não sei se você já viu, mas tem um filme, que é um filme antigo, chamado Gattaca. Acho que é Gattaca, que é com Ethan Hawke, é um filme americano, e que no filme se falava sobre a questão de você não reproduzir de forma espontânea. Todo mundo nascia através de uma fertilização in vitro, depois de análise do DNA, para saber se aquela pessoa estava perfeita. Loucura, né? Loucura total. Loucura. Mas, assim... E aí teve um dilema, porque teve um casal que não queria engravidar espontâneo, então o filme gira em torno disso. Mas eu acho que a testagem genética, para quem tem histórico familiar, é muito importante. Ou para quem não tem histórico familiar, e como foi o meu caso, e teve o diagnóstico. Para você entender, né? Sim, até para proteger as irmãs. Não, para você, né? Na verdade, você tem indicação. Isso. Eu tô falando fora da indicação médica, porque você tem indicação. Câncer de mama abaixo de 50 anos, na verdade, abaixo de 60 anos, pelos critérios do NCCN, que é um critério que americano, que a gente acaba incorporando na nossa prática clínica. Entendi. Então, abaixo de 60 anos, qualquer tipo molecular de câncer de mama tem indicação de testagem genética. E hoje, triplo negativo tem indicação de testagem genética, independente da idade da paciente. A paciente pode ter desenvolvido câncer de mama triplo negativo aos 70 anos de idade. Foi triplo negativo, não é comum para aquela faixa etária. Então, tem indicação de testagem genética. Triplo negativo é o que não tem receptor hormonal, né? Isso, que nem o HER2, ele não tem nenhum receptor. E aí, independente da idade, tem indicação de fazer testagem genética. Ele é mais agressivo. É mais agressivo na sua biologia molecular. Mas também tem tratamento e tem cura. Conheço pacientes triplo negativo, estão ótimas. Mas aí eu não fiz se, por exemplo, vamos supor, não fiz o painel genético, não tenho histórico na família, mas quero me proteger. Exame de mamografia a partir dos 40 anos, antes dos 40 anos, se eu tiver histórico na família, ressonância, conversa com o mastologista, né? O rastreamento, a ultrassonografia de mamas e axila é um exame que não tem radiação, ele é inócuo, e quando possível, acho que é um exame oportunístico. Sim. Independente da idade, a gente recomenda. Então, assim, o ginecologista, o clínico, o mastologista recomenda independente da idade. Perfeito. Não existe um fluxo para rastreamento nesse cenário, mas é interessante. Então, se você tem a oportunidade de fazer um ultrassom de mamas e axilas de qualidade, porque também tem muitos que não têm qualidade, tem que procurar um profissional que faça o exame de forma correta. Menstruou, já dá para fazer, entendeu? Adulta jovem, 15 anos, já dá para fazer na consulta de rotina com seu ginecologista a ultrassonografia de mamas e axilas, até para ver a questão de cistinho, se tem tendência a nódulo, né? E ressonância, doutora? A ressonância, para rastreio, ela só tem indicação no alto risco. Sim, histórico, então, né? Pacientes com histórico familiar positivo tem indicação de rastreio com ressonância, e pacientes na pós-menopausa,
mesmo Sim. sem histórico, com mamas muito densas, que a gente chama padrão tipo D, que é mamas extremamente densas, que Que a na pós mamografia não vai... a mamografia ela tem pouca sensibilidade e especificidade e até um ultrassom complementar também pode deixar passar algumas alterações. Então, pós-menopausa com mamas padrão tipo D muito densas tem indicação de rastreio com ressonância. E Perfeito. aí quem vai indicar isso é um mastologista. Sim. Mesmo sem histórico familiar, porque o tamanho da mama não é documento. Entretanto, mamas extremamente densas aumenta o risco para câncer de mama. Então, doutora, eu tenho mama tão pequenininha, por que eu tive um câncer de mama? Não é ter mama pequena ou mama grande que vai aumentar o seu risco de ter câncer de mama ou não, mas a densidade mamária, ela é um fator de risco isolado para câncer de mama. Mas por causa dos tecidos da mama ou... Exatamente, porque a mama, com o envelhecimento, ela começa a lipossubstituir, a glândula vai se transformando em gordura. Sim. E o câncer surge na glândula mamária. Então, aquela mulher que ainda tem uma mama muito densa, muito glandular, ela tem mais proliferação celular, ela tem maior afinidade com os receptores, a nível de receptor de hormônio, com os estrogênios circulantes. Por isso que a obesidade é um fator tão... Isso, porque importante, né? aumenta os níveis circulantes de estrogênio. Entendi. E aí isso vai fazer com que aumente a proliferação celular e aumente o risco para um câncer de mama. Entendi. A amamentação, doutora, a amamentação, ela pode proteger, né, a mama do câncer de mama? A amamentação, ela protege exatamente pensando nesse aspecto da densidade. Sim. Porque a mulher que amamenta, ela acelera a lipossubstituição. A mama, a glândula mamária, ela vai diminuindo em quantidade e vai se transformando em gordura. Sim. E aí, quando você tem uma mama mais lipossubstituída, mais gordurosa, você diminui seu risco isolado para câncer de mama. Então, assim, o câncer ele é multifatorial, Sim. né? Porque também tem um questionamento que acontece em consultório, que é, doutora, eu amamentei meus filhos, por que eu tive Isso, eu ia câncer de perguntar. mama? Conheço gente que amamentou e mesmo assim teve. Então, teve logo depois de ter filho, estava amamentando. E aí, essa proteção não aconteceu? Pois é multifatorial. Então, não é só amamentar Sim. que vai isentar você do risco de ter um câncer de mama. O simples fato de estarmos envelhecendo e de sermos mulheres, estamos com riscos aumentados em relação a quem é mais jovem. Eu até falo que são fatores de risco não modificáveis, que é o fato de ser mulher e envelhecer. Os modificáveis a gente pode mudar, como diz a gente vai tentando moldar e mudar, mas assim, independente de tudo, é redução de risco. Sim. Apesar de a gente utilizar muito o termo prevenção, é redução de risco. A gente utiliza o termo prevenção, mas pensando no contexto de prevenção secundária, que é Perfeito. diagnóstico precoce. Mas o mais importante é reduzir o risco. E dentro da prevenção secundária é identificar precocemente para elevar taxas de cura. E quando você muda a sua cabeça, isso ajuda muito. Porque, por exemplo, eu às vezes quando eu tô com preguiça de malhar, eu falo, ou de fazer algum tipo de exercício, eu falo, não, eu tenho que reduzir o risco da minha recidiva, então não vai acontecer. Vou me levantar e vou fazer os 30, 40, 50 minutos, né? Que encaixa ali no meu dia. Porque isso, é você ir mudando os fatores modificáveis, né? Você ir fazendo essa mudança, substituição na sua vida. E na rotina, a gente tem, né, assim, na nossa rotina diária, a gente tem coisas que são imutáveis, por exemplo, tomar banho, escovar dente, se alimentar, né? E aí, por que não colocar isso como uma rotina, uma etapa da sua rotina diária imutável, né? Fazer minha atividade física. Perfeito. Né? Acordar um pouquinho mais cedo, ou então encaixar no final do dia, no intervalo do almoço do trabalho, porque, como eu falei, a gente conseguiu muito ganho perante sociedade em relação ao mercado de trabalho, mas a gente se sobrecarregou. É o ônus que a gente paga. Exatamente. Não, voltando só para a gente já está perto do final, mas eu acho importante ter uma representante aqui, né, de uma entidade tão relevante para a gente falar novamente sobre a questão da recomendação do Ministério da Saúde, porque assim, a gente ainda tem alguns projetos transitando no Congresso, né,
por exemplo, de tornar essa recomendação, né, que agora é nova, mas de tornar a mamografia obrigatória, né? Anual, não sob demanda, porque eu acho que foi aprovado sobre demanda, né? Mas assim, da gente chegar mesmo a ter um exame universal, né? Um exame para todo mundo, que todo mundo faça no tempo certo. E que as mulheres com menos de 40 anos, que não podem fazer mamografia ainda, mas que façam o rastreio certinho, porque tem um histórico na família. Eu acho que a gente ainda tem esses entraves, né? Esses desafios na mastologia, né, doutora, no Brasil. Isso, mas assim, realmente essa novidade, né, esse novo fluxo do Ministério da Saúde foi um avanço muito grande, porque mesmo em livre demanda, as mulheres que iam para o Mama Móvel, né, que são os mamógrafos móveis da prefeitura, do governo do estado, até mesmo na atenção básica, que não tinha acesso à saúde suplementar com convênio, né, porque isso é para o SUS, para o convênio, né? A gente já fazia a partir dos 40 anos. E aí, elas hoje conseguem exatamente procurar o serviço de saúde e solicitar sua mamografia de rastreamento. Ela agora tem o direito garantido, esse direito, né? Essa livre demanda garantida. Se vai ser compulsório mais na frente ou não, aí é uma estradinha a mais que a gente tem que caminhar e ver essas cenas, né, para os próximos capítulos. Sim. A gente realmente precisa, agora, através de mídia, desse podcast, levar a informação para a mulher que está nos assistindo, nos escutando, explicando a importância da mamografia de rastreamento. Perfeito. Né? O diagnóstico precoce salva vidas. Então, ela precisa realmente buscar o serviço de saúde para fazer a sua mamografia de rastreamento e, caso apareça alguma alteração na imagem, ela fazer a investigação necessária e, enfim, às vezes a investigação, a biópsia, ela é negativa e a paciente não tem câncer. Então, assim, não é porque tem um BIHARTS 4 com indicação de biópsia que ela está com câncer de mama. Sim. Mas, e se tiver, que seja realmente no início, onde as taxas de cura são maiores. Exatamente. E essa, acho que é a mensagem principal, é levar a informação de qualidade, desmistificar o diagnóstico, né, o nome, câncer de mama, e mostrar que tem vida, né, que tem uma luz no fim desse processo, né? Verdade, enfim. Verdade. Eu acho que é isso. A gente fala muito, né, depois do diagnóstico, mas fala muito do tratamento e tal, mas existe vida, né? As pessoas estão sobrevivendo. Estamos aqui para contar essa história, né? Por isso que eu botei o nome do meu livro, é aquilo com C, porque ninguém quer falar nenhum nome, mas a gente precisa falar, né? A gente precisa martelar mesmo, até que as pessoas entendam você, como sobrevivente de câncer de mama, que a gente utiliza esse termo, né? Você está contando sua história de uma forma tão linda. Você está usando a sua profissão, jornalista, e você está levando a informação exatamente para todas as mulheres e para os maridos e para os amigos e para os filhos e para... Está entendendo? Para todo mundo, porque eu acho que a informação ela tem que ser reverberada. E o cuidado com o próximo, né? O amor, o cuidado com o próximo é um ato muito bonito. Não, e a atuação, agradeço demais, mas eu quero também ressaltar a atuação da Sociedade Brasileira de Mastologia para a gente estar tendo esse tipo de vitória, né? E de trazer uma recomendação para uma idade que a gente já sabia que tinha direito, a gente só queria dar o direito às pessoas, né? E essa atuação, como você explicou no começo, descentralizada no Brasil todo, com as regionais, trazendo essa luta, todo mundo pegando na mãozinha, né? E não soltando ninguém, soltando mão de ninguém. E as parcerias com o Colégio Brasileiro de Radiologia, que tem um papel fundamental, né? Porque a comissão de mamografia, ela engloba tanto o Colégio Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, como a Sociedade Brasileira de Mastologia juntos, né? E a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é realmente quem, né? O ginecologista é o clínico da mulher. É, o médico da mulher. E aí, assim, é uma união de forças. E até o slogan desse triênio da SBM, da Nacional, é Juntos Somos Mais Fortes. Verdade. E que bom que a gente consegue unir forças para mudar, de fato, a
a dinâmica, né, Não, do diagnóstico, o curso da história. O curso da história, né? Porque, assim, é como se a gente antes não desse direito e, assim, a gente via... Eu imagino como devia ser ver as pessoas não tendo oportunidade de lutar pela sua vida, né? Ou de procurar alguma coisa, investigar. O que a gente fazia muito, eu trabalho no SUS, Sim. eu trabalhava também na atenção básica, eu era da Prefeitura do Recife, acabei exonerando o meu concurso por questões mesmo de tempo, Sim, enfim. sim. Mas o que a gente fazia muito era, olha, eu estou pedindo a sua mamografia, você já tem, está acima de 40, no intervalo entre 40 e 50 anos, tem indicação de fazer mamografia de rastreamento, entretanto, você não vai conseguir fazer na atenção básica pelo viés do Ministério da Saúde, porque tem que ser organizado pelo Ministério da Saúde. Procure uma atenção terciária, um serviço de mamografia na atenção terciária, que seria o IMIP, o Hospital do Câncer, Sim, sim. o Hospital das Clínicas. Mais fácil, não deixa de Para fazer, fazer seu exame, porque com essa requisição você consegue marcar seu exame. Mas você precisa fazer o exame. Não, doutora, mas é só a partir dos 50 anos? Não, não é, porque ainda não foi mudado pelo Ministério da Saúde, mas o nosso fluxograma é a partir dos 40. Você, e agora, a senhora já falava? Já falava. E agora, isso aí realmente Mudou. se tornou realidade. Não, eu também. Eu levo a palavra da mamografia, assim, para todo mundo. Quando tenho a oportunidade de conversar com qualquer pessoa que esteja, assim, que trabalha comigo ou que trabalha no prédio, né, que eu moro, enfim, eu falo, faz tempo que você foi no médico, faz tempo que você fez sua mamografia. Deixa eu lhe falar, olha, eu tive câncer de mama, escrevi 2 livros, eu começo a evangelizar a pessoa, sabe, assim, a trazer para... Aí a pessoa sempre fala, eita, esse ano eu não fiz, por isso Outubro Rosa, né, para dizer, você já fez seus exames esse ano? E assim, a gente tem uma ONG muito importante na cidade do Recife, que é a Casa Rosa. Sim, e que, vai ser uma convidada daqui. E que no mês de outubro sempre tem doações para a Casa Rosa de mamografia do terceiro setor, né, que é da iniciativa privada. Então, assim, as empresas elas acabam doando mamografias ou doando uma renda para poder propiciar o exame. Uhum. E esse ano a gente está com a Shell também, no programa chamado Meu Combustível Salva. E aí algumas revendas, várias revendas daqui do Recife e da região metropolitana vão aderir à campanha do Meu Combustível Salva, que é uma campanha que foi idealizada por uma mastologista, Carolina Argolo, de Salvador, Bahia. Que massa. E aí, ano passado, a gente conseguiu trazer para Recife pela primeira vez. Esse ano a gente vai repetir essa parceria. E em Aracaju também já acontece há 2 anos. E esse ano vai começar em Maceió, ou seja, a iniciativa privada vai dar dinheiro, né, para as sociedades de mastologia para a gente fazer doações de mamografia e ultrassom de mamas e axilas. Vai ser a casadinha. Que coisa boa. E aí a gente vai conseguir isso. E a gente já está fazendo também, através dessa ação do terceiro setor, essa em particular pelo posto Shell, a gente está fazendo agulhamentos por mamografia, por estereotaxia, de microcalcificações suspeitas, BIHARTS-4, em que a gente não consegue agulhar por ultrassom e é uma técnica mais difícil. Que, assim, aqui no SUS a gente ainda tem muitos rastreios de muitos obstáculos em relação de dificuldades de agulhamento. Né? Muitas arestas, na verdade, era essa palavra, em relação ao agulhamento. Então, a gente está conseguindo fazer na clínica privada o tratamento todo custeado, o agulhamento custeado pela campanha, pelo dinheiro da campanha. Que ótimo. E operando no Hospital das Clínicas. Então, a cirurgia é pelo SUS, mas como lá a gente não consegue agulhar por estereotaxia ainda, porque já é também algo que o próprio setor de radiologia, porque inclusive o mamógrafo do HC foi uma doação através daquelas consultas públicas, que foi até de um político, né? Sim. Que colocou o HC e a gente votou e conseguiu receber essa doação. Então, assim,
veja como é importante a atuação da população e também do terceiro setor para poder gerar essas doações e a gente conseguir fazer o bem para mais gente que precisa. Então, aí, empresas, né, a ideia, né, Outubro Rosa também não é só colocar o lacinho, né, colocar a mão na massa e ajudar a fazer, propiciar mais exames para mais mulheres. Exatamente. E assim, verdade. Eu acho que quando a gente faz o bem, vem mais bem para a gente. Com certeza. Né? E o recado também para a mulher tendo a oportunidade de fazer o exame, faça. Não tendo a oportunidade de fazer o exame, corra atrás para fazer. Exatamente. E a ultrassonografia de mamas, como eu falei, não tem idade, né? É um exame oportunístico. Se você tiver a oportunidade, faça até para entender como é que está a sua mama. Perfeito. Né? A gente se surpreende. Claro que o seu caso é exceção. Sim, né? sim. Então, assim, para a política pública de rastreamento, a gente não pode se balizar numa exceção. Com certeza. Porque isso também implica em gastos, em custos. Então, a gente precisa ter custo-efetividade, ou seja, saber onde vai aplicar bem o dinheiro para também não ficar gastando à toa. Mas, tendo a oportunidade, né, a gente gasta, às vezes, com um final de semana, de uma balada, junta um dinheirinho para fazer seu ultrassom, né? Assim, se não conseguir fazer pelo SUS, ou se não tiver acesso a plano de saúde. Então, acho que a gente tem que realmente ter um fluxo de autocuidado, né? De fazer um checklist de o que tem que fazer ao longo do ano e tentar cumprir com o nosso combinado com a gente com mesmo. Com o nosso checklist. Nossas prioridades. Doutora, olha, uma aula, né? Eu posso chamar você de professora, viu? Porque teve uma aula, principalmente da parte de genética, que foi muito importante a gente ter tocado nesse assunto. Obrigada. Eu quero agradecer, né, pelo seu tempo. Eu uma que pessoa agradeço. Extremamente ocupada. E eu disse agora, Outubro Rosa, para ela, vai ser bombando. Porque eu acho que a gente precisa ouvir, né? Ouvir a pessoa que está lá no dia a dia e que está lutando por nós, né? Por nós mulheres, pela nossa existência. Eu quem agradeço, eu lhe parabenizo. Você, como eu lhe falei, uma mulher jovem, assim, com a voz tão ativa e podia estar se escondendo. E não, sabe? Assim, você está dentro da sua profissão, contando a sua história e também buscando pessoas que têm a técnica, né, a fala, o conhecimento técnico, né, para divulgar a informação e ajudar tantas outras mulheres, né? Quer seja no momento de diagnóstico, quer seja na redução de risco, quer seja num diagnóstico precoce. Então, assim, Camila, parabéns mesmo. Obrigada. Eu estou muito feliz e muito honrada. Obrigada. Muito mesmo, de verdade. Parabéns. Não, é uma satisfação recebê-la. E ela sempre foi muito atenciosa comigo. Nesse evento que a gente comentou, assim, ela não tinha obrigação nenhuma de estar ali ouvindo a minha história, mas, assim, me ouviu, perguntou, aconselhou, acolheu. E eu acho que, eu tinha falado aqui, né, que a melhor qualidade de um médico é ser paciente, né? Então, ela foi super paciente comigo, com esse jeitinho didático, me explicou a cirurgia que eu ia fazer, enfim, sempre preocupada. Então, eu que agradeço. Assim, uma satisfação enorme recebê-la. Obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, o Pod Rosa tá ficando por aqui por hoje, né? Esse episódio super rico de informação, mas eu quero dizer que é uma iniciativa, como ela falou, extremamente independente, né? Tô fazendo isso porque eu acredito, sim, que a informação é uma arma de combate. Quando a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente vai lá e faz. Isso é uma pequena revolução. E eu queria dizer que se você gostou do nosso conteúdo, da nossa conversa, curte, comenta, compartilha nas redes sociais. E vou deixar também um QR Code com a contribuição voluntária, se você quiser fazer uma contribuição para o projeto. E tem mais detalhes e mais informações no site do meu livro, que é o aquiloComC.com. Até o próximo episódio.